Nesta lição, queridos, queremos mostrar um panorama geral. Não abordaremos especificamente sobre cada dom. Portanto, eu peço, aguardem as próximas lições para fazerem aquele monte de perguntas que envolve esse tema, este assunto. Eu quero falar sobre 5 coisas que são de um panorama geral. A primeira, quero falar sobre a importância dos dons. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, está escrito assim, Paulo, apóstolo, escreve à igreja em Corinto assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, temos que entender, saber. Hoje, nos nossos dias, há mais do que ignorância. Existem muitas escolas teológicas que não apenas ignoram, mas até mesmo combatem o uso dos dons. São chamados de cessacionistas. Os dons cessaram. Isso é um contrassenso. Como eles, no princípio, precisariam e nós não. Os dons não foram dados apenas aos apóstolos, mas a todos, pois a necessidade é muito grande. Quando Paulo discorre sobre os dons para a igreja em Corinto, ele está instruindo a igreja em cada cidade. Afirmamos isto com base em 2 Timóteo 3,16, onde diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para 4 coisas: ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Se os dons cessaram, onde está escrito isto? Não podemos afirmar o que a Escritura não afirma. Se tirarmos esta base, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, nos perderemos num livro de mais de 1000 páginas. Não podemos escolher o que serve e o que não serve, o que é contextual ou não, o que serve para aquela época, não serve para outra época, para isso, para aquilo. Não podemos. Portanto, existe uma regra de ouro. Temos que aprender, e a regra é esta: temos que aprender com os silêncios da Bíblia. Ela não ensina apenas pelo que diz, mas também pelo que não diz. Não dizer e não fazer o que Jesus e os apóstolos não disseram e não fizeram é muito mais que uma boa regra. É uma regra de ouro. A importância dos dons na vida de um discípulo está diretamente ligada à importância que ele dá ao seu serviço. Os dons são distribuídos para nos capacitar para fazer a obra, assim como o fruto do Espírito vem para nos qualificar para viver. É muito difícil servir a Deus sem a manifestação dos dons. Ele distribuiu a cada um individualmente para que fôssemos capacitados a servir na plenitude da sua manifestação. Sem os dons do Espírito, podemos servir, mas estará nos faltando o principal para cooperarmos de forma eficaz e completa no nosso serviço ao corpo de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. A cada um mostra que todos recebem, e o objetivo é para um fim proveitoso. A manifestação do dom não é um fim em si mesmo, apenas para deleite de quem manifesta, mas sim que a sua manifestação tem um objetivo que visa ser útil. A importância dos dons. Segundo ponto, a variedade dos dons. Vemos neste ciclo que estamos iniciando agora, nas próximas lições, abordar cada um deles, procurando demonstrar o seu sentido, a necessidade que é suprida através deles e como discerni-los. Em 1 Coríntios 12, 4, diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito
é o mesmo. E nos versículos 8 e 10 desse mesmo capítulo, nos fala de 9 dons. E deixa claro que o Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como Ele quer. São muitos dons, mas também Ele nos fala que são muitos membros e nos garante que cada um recebe individualmente. Estes dons descritos em Coríntios não são os únicos dons do Espírito Santo. Existem outros registrados na Escritura que também abordaremos de forma clara. A importância dos dons. Depois, a variedade dos dons. O terceiro ponto que quero falar é sobre a busca. Somos desafiados e animados por Paulo, na carta aos Coríntios, a procurar com zelo os melhores dons. Nos 2 versículos que leremos, se repete a palavra zelo. 1 Coríntios 12, 31 diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E em 1 Coríntios 14, 1 diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Oração, clamor, na busca dos dons, nos dá o sentido que temos da necessidade deles. Procurar com zelo os melhores. Não tem melhores. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Que Deus nos ajude e nos anime nesse ciclo, nessas lições, a tomarmos isso e nos atirarmos sobre isso e buscarmos, através da oração, de clamor, buscar os dons espirituais para manifestá-los na casa do Senhor. Paulo nos anima na carta aos Coríntios, no capítulo 14, que quem fala em outra língua, ore para interpretá-la. Quantos de nós seguiram este conselho apostólico, seguiram essa direção apostólica? Que aquele que fala em língua, em outra língua, deve orar para que a possa interpretar. Quantos de nós já recebemos o dom, manifestamos o dom de línguas e até hoje não oramos para podermos interpretá-la? A busca é importante para que os dons se manifestem no corpo de Cristo. Temos que entender o valor que a Escritura dá para os dons e não segundo o que nós damos. Os melhores dons são aqueles que produzem um efeito, mais efeito eterno, sendo a profecia o principal quando a igreja está reunida no mesmo lugar. Os motivos para afirmarmos isto serão apresentados nas próximas lições. A cura é o que mais impacta, mas a profecia produz algo maior por ter alcance eterno. Quando vemos uma cura, é impactante. Quando manifesta o dom de cura, é fantástico. Mas ele tem um limite, até a morte. Mas a profecia nos conduz para a eternidade. A importância dos dons, a variedade dos dons, a busca dos dons. E qual é o caminho para manifestar os dons? Em 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo nos fala de um caminho sobremodo excelente. Eu amo essa expressão, sobremodo excelente. Um caminho que é superior a qualquer outro. E que caminho é este que ele fala? O amor. Paulo afirma que este caminho é seguro, ao nos mostrar, inspirado pelo Espírito Santo, a maior e mais completa definição sobre o que é o amor. Poderíamos desfrutar desse capítulo e nos deliciarmos com tamanha revelação. Há um caminho para a manifestação dos dons, e o caminho é o amor. Alguns perigos que vemos com respeito aos dons. Os dons podem ser buscados, infelizmente, por outros objetivos, que não é este que falamos agora há pouco.
por projeção, por sensação de ser mais espiritual, e como estes sentimentos, quando se manifestam, essa forma, esse motivo de busca se manifesta, produz confusão, competição e exibicionismo dentro dos movimentos mais carismáticos. Nós já vimos muito disso, já experimentamos, são 50 anos de convertido, vendo muitas situações acontecerem. É muito ruim quando, ao buscar manifestar os dons, nós não tomamos o caminho que o apóstolo nos instrui em 1 Coríntios 13. Não adianta fazer tudo se não tiver amor. A motivação não pode ser outra. O que nos leva a buscar, a orar, a clamar para receber, a esperar os dons. Esse é o motivo. É o amor. Na carta aos Coríntios, se vê que Paulo, depois de ensinar sobre o caminho correto, os exorta para que sejam objetivos e não usem os dons de forma despropositada. Os dons, ao serem manifestados, eles trazem bênçãos e soluções para a vida das pessoas. E elas se expressam com muita gratidão a quem foi usado pelo Espírito Santo. Este que foi usado pelo Espírito deve ter seguido este caminho sobremodo excelente. Para quê? Para não se ensoberbecer e impedir o Senhor de continuar atuando através de sua vida. Tem uma sequência que vimos em alguns ministérios que a ênfase desses ministérios estava na manifestação dos dons. Primeiro, se não segue o caminho que o apóstolo orienta, vem soberba. Com a soberba vem a independência. Com a independência vem os exageros. E depois dos exageros, chegam até a haver mentiras. Também já vimos três situações ao manifestar o dom genuinamente. Ao dom, a manifestação é real, o dom está se manifestando através da pessoa pelo Espírito Santo. O dom se manifesta e aconteceu o fim proveitoso. O dom não se manifesta e a pessoa que está sendo alvo da manifestação, para não ficar mal vista pelos outros, finge que sobre ela também aconteceu alguma coisa. E o terceiro, o próprio usado no dom, quando este não se manifesta, provoca algo para dizer que continua a bênção. Tem uma experiência que tivemos na Argentina, muitos anos atrás, que havia um homem que dava com o casaco, as pessoas caíam e punha a mão, ou chegava perto, estendia a mão, e as pessoas caíam, e havia lá um grupo de 3.000 pessoas, 4.000 pessoas nesse local. Este pastor que estava manifestando esse tipo de manifestação, vamos dizer assim, soube que nós estávamos lá, 2 pastores do Brasil, e pediu para subirmos a plataforma. E quando veio orar por nós, não passou nada, não aconteceu nada. Então nós fomos empurrados para cair no chão. Havia o dom, sim, se via que algumas pessoas estavam recebiam a manifestação do dom. Havia pessoas que você via que não havia recebido, mas fingia que tinha recebido para ficar bem com a turma toda que estava olhando. Mas quando alguém se plantava esperando com honestidade, com sinceridade, que o dom se manifestasse e algo passasse com ele, aquele que manifestava o dom agia de uma forma carnal, empurrando para que os outros não perdessem a fé ou o entendimento daquilo que estava acontecendo. Quando exercemos os dons fora deste caminho de amor, as pessoas são inclinadas a atribuir a nós a virtude de abençoá-las por meio dos dons do Espírito Santo. Isto seria uma usurpação, como o que fez Satanás, ensoberbecendo-se com a beleza, sabedoria, inteligência e demais dons que Deus lhe deu. A importância dos dons.
a variedade dos dons, a busca dos dons, o caminho dos dons. E o quinto, não há posse nos dons. Um entendimento que temos é que os dons espirituais não pertencem às pessoas. Eles pertencem ao Espírito Santo. Pergunta para o sujeito, de onde tiramos isto? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Eu recebo o dom, mas eu não sou o dono do dom. É o Espírito que nos concede quando quer e sempre visando um fim proveitoso. Não usamos o dom quando queremos e sobre quem queremos. Podemos até dizer, vou curar hoje, mas não significa que curaremos. Podemos determinar o horário de encontro, podemos determinar o local de encontro, podemos determinar o dia de algum encontro, ou o que fazer, agendar algumas coisas. São coisas naturais que nós podemos controlar, de certa forma, mas jamais controlaremos o sobrenatural. Não está em nossas mãos, mas sim nas mãos do Espírito Santo, visando sempre um fim proveitoso. É arrogância? Seria arrogância alguém dizer, vou te ensinar a curar. Seria uma arrogância tremenda. Seria uma declaração ou uma estruturação de algo que você não tem domínio. O sobrenatural nós não dominamos. Ele pertence ao Senhor. Ele nos usa no sobrenatural como lhe apraz, segundo lhe apraz, distribuindo conforme Ele quer, visando sempre um fim proveitoso. Os dons não são para toda a eternidade, mas para o decorrer da vida. Portanto, não há posse. Quem é santo e tem poucos dons, vai participar do reino, preparado para nós antes da fundação do mundo. Aquele que manifestar muitos dons, mas andar no pecado, não participa, mas é condenado. Um grande evangelista, muito usado nos dons espirituais, na Argentina, certa vez disse, podemos curar uma multidão e não sermos santos. Não iremos para o céu. Mas podemos nunca ter curado ninguém. Mas se formos santos, estaremos no céu com Ele. A importância dos dons, a variedade dos dons, a busca dos dons, o caminho dos dons e o último ponto que falamos, a não posse. E quero terminar dizendo assim, que Deus nos ajude a não sermos ignorantes, para não cometermos erros, entendermos a variedade de dons, buscarmos de forma correta, andarmos no caminho sobremodo excelente e sabermos a quem pertencem os dons. Que Deus nos dê graça para isso. É um panorama sobre eles. Nas próximas lições, vamos falar especificamente sobre esses dons do Espírito Santo, como se manifestam, quais são eles, para o que eles se destinam e como podemos discerni-los. Quero deixar aqui as perguntas de praxe para as juntas ligamentos trabalharem, para você trabalhar, para as juntas ligamentos trabalharem juntos, juntas ligamentos juntos. Primeiro, a quem foram dados os dons do Espírito Santo? Segundo, qual a regra de ouro apresentada na exposição? Terceiro, na busca pelos dons, qual o caminho apontado por Paulo? E quarta pergunta, a quem pertencem os dons? Que Deus nos abençoe ricamente, meus amados. Um grande abraço.